Saudações rubro-negras, galera! Eu, Tunay Melo, do canal Frente Rubro-Negra, vim bater um papinho com vocês sobre o seguinte tema: títulos brasileiros. Foram 8 conquistas do mais querido do Brasil, do Clube de Regatas do Flamengo. Eu já pergunto para você, tá? Dentre as 8 conquistas, 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020, qual que marcou você? Qual que você jamais vai esquecer? Tá? Vamos lá, galera. Vamos explicar aqui, vamos bater um papinho bem rápido, né? Fazer um resumo breve dessas conquistas, né, que nos emocionaram. Gente, 1980, primeiro título com Zico liderando. Tá? 1982, 1983, a continuidade daquela geração de ouro, né, daquela hegemonia. O Flamengo aí conquista o título brasileiro de 1980, 1982, 1983, também conquistou a Libertadores de 81, o Mundial de 81 também, o Carioca de 81. E aí, galera, com Zico, Nunes, Andrade, Adílio, Leandro, Júnior, Raul, espetacular, Moser, Marinho, espetacular, simplesmente espetacular. Né? Um time que conquistou o mundo em todos os sentidos, né? Com futebol vistoso, com muita raça, com muita técnica. E 1987, com Zico, né, liderando Bebeto, o Andrade, liderando Renato Gaúcho, né, que foi importantíssimo naquela conquista, né, com a vitória sobre o Internacional por 1-0 e sendo treinado pelo Carlinhos, o saudoso Carlinhos. Né. 1992, com o Júnior, né, liderando, sendo capitão, nosso maestro, camisa 5, doutrinando o Botafogo no Maracanã, né, superando o favoritismo dos alvinegros, ganhando por 3-0 no primeiro jogo, né, com o show de Júnior, de Gaúcho e Nélio, e também superando, né, no segundo jogo, mesmo empatando 2-2, o Mengão saiu na frente por 2-0, mas eliminou, né, qualquer hipótese da conquista alvinegra, conquistando seu pentacampeonato já no primeiro jogo, vencendo o Botafogo por 3-0. E o Hexa na raça de 2009, Adriano Imperador, cara, Petkovic, Zé Roberto, gente, Leonardo Moura, Juan, galera, que título, sendo espetacular ali o Andrade assumindo aquela equipe em crise, né? E o segundo turno nosso foi maravilhoso. Adriano sendo artilheiro do campeonato e Petkovic sendo um grande maestro, né? E 2019 dispensa comentários, né? Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson, Ilharão. Gente, que time! O melhor time do Flamengo que eu vi jogar, né? Sendo liderado pelo nosso Mister Jorge Jesus. Em 2020, conquistamos aí na última rodada. Rogério Ceni assume o time, né, após a demissão aí do Domenech Torrent, e o Flamengo conquista o título brasileiro, seu 8º título, né? Teve protagonistas de jogadores como o Arrascaeta, né, que estava lá em 2019 também, o Gabigol, jogou muito naquela reta final, o Bruno Henrique. O Flamengo, mesmo perdendo por 2-0, conquista o título brasileiro, porque o Internacional não ganhou do São Paulo, tá? Aliás, não ganhou do Corinthians, né? Desculpa. Do Beira-Rio, né? Teve 2 gols anulados no VAR e aquilo matou muita gente do coração, né? E, se Deus quiser, vamos conquistar o nosso Enia, o Felipe Luiz como treinador. Levo muita fé, né? O Felipe Luiz que pode conquistar aí seu 3º título brasileiro com o Flamengo. Conquistou 2 como jogador em 2019 e 2020 e agora pode se conquistar como técnico. Né? Vamos ver, vamos torcer. Né? E galera, assim, 1980, né? Vamos lá, a gente não esquece. Né? Zico, Nunes, como eu falei, Andrade, Júnior, Leandro, sendo treinado pelo saudoso Coutinho. Né? Clima de Maracanã lotado, explosão, né, da massa da nação rubro-negra com gol de Nunes, aquela final contra o Galo, né, faltando 4 minutos para acabar. O Flamengo estava passando sufoco, um grande jogo, por sinal, né? O Flamengo sai na frente com gol de Zico, o Flamengo desempata com gol de Nunes, né? O Reinaldo fazendo um dos gols, né? Fez 2 gols naquele jogo, sendo que um deles
estava machucado, mas no final o Nunes foi lá e desencantou. Em 1982, galera, um passe do Zico, gol do Nunes e Jaulando o Leão. E o Zico já estava prevendo, numa entrevista marcante, olha, eu vou dar o passe e o Nunes vai fazer o gol do título, o Flamengo vai ser bicampeão brasileiro, que também teve uma participação muito importante do goleiro Raul, que fez milagre naquele jogo. O time era treinado pelo Paulo César Carpegiani. Em 1983, treinado pelo Carlos Alberto Torres, o Flamengo repete o feito, seu tricampeonato, com um show em cima do Santos, com gols de Leandro, com gols de Zico, com gols de Adílio, 3-0 no Santos, Maracanã lotado, se não me engano, foi o público recorde. E vamos lá, galera, 1987, Bebeto, Renato Gaúcho, também tinha o Zinho, Leonardo, Jorginho, tinha o Ailton, tinha o Zico, o nosso astro, o nosso mestre, o nosso rei liderando aquele time, sendo treinado pelo Carlinhos. E em 1992, o Maestro Júnior, comandando aí um time que uma galera fala que até hoje que seria a melhor geração do Flamengo se não fossem todos vendidos. Lá nos anos 90, você tinha Nélio, você tinha Marcelinho, você tinha Marquinhos, você tinha Fabinho, você tinha o Gaúcho, cara, como nosso artilheiro, você tinha o Gilmar, também muito experiente, o Júnior Baiano, você tinha o Rogério, você tinha o Wilson Gotardo, também que jogou muita bola, cara, superando o Botafogo por 3-0 no Maracanã, acabando com qualquer chance do Alvinegro e empatando o jogo em 2-2, o segundo jogo. E em 2009, o Hexa na raça, o Adriano, o Imperador, cara, o Petkovic sendo magistral, um time treinado pelo Andrade e conquistando em cima do Grêmio aí, uma vitória por 2-1 no Maracanã, pontos corridos, fazendo com que o Flamengo conquistasse o Hexa. 2019, gente, Bruno Henrique, Arrascaeta, Vitor Ribeiro, Gabigol, o Gerson sendo treinados pelo Jorge Jesus, também tinha o Felipe Luiz. Em 2020, o feito se repete, dessa vez treinado por Rogério Ceni. O Rogério Ceni que assumiu o Flamengo depois da demissão do Domenech Torrent e conquistando aí, galera, o seu oitavo título brasileiro no Flamengo, com o Flamengo, e na história do Flamengo, melhor dizendo, e o Flamengo, galera, cara, que ganhou o título na última rodada. O Flamengo perdeu para o São Paulo e o Internacional tinha que ganhar do Corinthians, não ganhou, teve 2 gols anulados pelo VAR, legitimamente anulados, o Flamengo conquistando o seu oitavo título, Vamos torcer para que em 2025 o Felipe Luiz conquiste o seu 3º título brasileiro pelo Flamengo. Conquistou em 2019, 2020 e conquistou também, pode conquistar também como treinador. Mas aí, eu quero ouvir de você, tá, galera? Você, nação, vocês, nação, comentem aí qual título brasileiro marcou a sua geração, marcou você, que você jamais esquece. E aí, deixe no seu comentário. O meu, o primeiro título que eu vi brasileiro a gente jamais esquece, 1992. O primeiro jogo estava no Maracanã, inclusive. Bom, agora, repetindo, quero saber de você. E aí, qual foi o mais marcante? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like no vídeo. Valeu, galera! Saudações rubro-negras, estamos juntos!